Bem-vindos, mais um encontro, mais uma semana, todos nós unidos pela nossa vontade, pelo nosso querer, e essa semana tão auspiciosa, falando sobre um reencontro que tem uma série de desdobramentos. Nós sabemos que esses ensinamentos que a Cabala apresenta para nós, eles representam uma energia que é uma frequência que está disponível para todos. Logicamente, aqueles que colocam seu foco sobre ela vão ter uma condição de aproveitar muito mais. E essa semana, Vaishlar, que significa e enviou, nós temos aqui como personagem principal, continuamos com aquele que talvez seja o personagem cujos mais versículos são dirigidos sobre a sua pessoa, que é o nosso patriarca Yaakov, que representa Tiferet, o equilíbrio, a beleza. De todos os personagens da Torá, lógico, nós vamos ter muitas porções falando, tendo como o principal elemento Moshe Rabbeinu. Mas nenhum outro personagem tem uma descrição sobre os acontecimentos dele próprio, sobre tantos detalhes dessa sua vida. E nada é por acaso. Nós vamos aproveitar cada um desses momentos, cada uma dessas histórias. E lembrando que algumas semanas atrás ele foi obrigado a sair da terra de seus pais, fugindo de uma promessa de morte do seu irmão gêmeo, Esav. Ele que conseguiu trazer a bênção da primogenitura através de toda uma situação que foi criada com o apoio da sua mãe, Rivka, Rebeca, e ele vai para a terra de Harã, encontra lá as suas esposas, encontra um sogro que é um ser, um personagem, se a gente tivesse que dividir nas categorias do time do bem, o time do mal, Lavan estaria com certeza liderando o time do mal. E ele fica na terra de Lavan durante 32 anos. Ele vai ficar, na sua fuga, 20 anos na academia, na yeshiva de Shem e Ever, e depois, durante os outros anos, ele vai estar, na realidade eu falei 12, não, são 34, porque são 7 anos, depois mais 7 anos, e ele fica então 34 anos longe da Terra Santa, longe da terra de Canaã. E nós vamos agora entrar aqui nessa história que vai falar sobre esse retorno e sobre um reencontro entre Yaakov e Esav. Quando levado no nível literal, nós vamos ter nessa porção muitos acontecimentos. Entre eles, a passagem tanto de Raquel quanto Leia, suas duas esposas. Nós vamos ter aqui uma luta que ele vai fazer com o anjo ministro de Esav, e ele vai nessa luta vencer esse anjo,
E ao vencer esse anjo, ele vai receber um novo nome, o nome Israel, como se ele tivesse subido, alcançado um novo nível. Aqui também vai acontecer a passagem de Isaac. Aqui também vai acontecer o retorno e a ocasião do abuso da sua filha Dina, e seguida disso, a situação de uma revanche de Shimon contra aqueles moradores da terra de Shechem seria a palavra, seria a pronúncia correta dessa cidade. Sim. Levando ao pé da letra, nós temos muitos acontecimentos. Muitos acontecimentos. E eu espero conseguir trazer para vocês o que muitos desses acontecimentos, o que eles traduzem para nós no nosso século XXI. Afinal, nós estamos fazendo essas leituras, repetindo essas leituras, nós já estudamos essa porção muitas vezes, e eu sei, porque da mesma forma que o sentido se apresenta dentro do meu ser, como aquela que busca e estuda Cabala e vai estudar sempre, nós estamos muitas vezes relendo e aprofundando o mesmo ensinamento. E mesmo que sejam usadas as mesmas palavras, contada a mesma história, cada ano, cada dia, como nós estamos num outro nível, aquilo se apresenta e ecoa dentro do nosso ser de uma forma diferente. Eu estou repetindo, talvez eu vou estar falando a mesma ideia, mas ela se instala dentro da minha consciência de uma forma diferente. E é exatamente esse o crescimento que cada um de nós busca dentro de um estudo que já começou, nós aqui no nosso grupo, eu já não sei mais, daqui a pouquinho nós vamos completar mais um aniversário, eu já também não estou contando mais, e saber que a gente, o melhor, é saber que a gente tem a possibilidade de fazer esse aniversário, essa contagem do mais. A gente agora já não precisa mais contar, mas a gente sabe que nós estamos somando. Então a gente segue. Então, Vaishlar, e enviou. Essa porção começa falando, e enviou mensageiros. Que mensageiros são esses? Afinal, eram mensageiros, pessoas, ou mensageiros, malar, são anjos enviados por Yaakov ao encontro do seu irmão Esav. Yaakov recebe do Criador uma mensagem para retornar para casa de seus pais, e ele sai da casa de Labão, ele chega à casa de Labão com a roupinha do corpo, sem nada, e durante todos os anos que ele esteve lá, ele trabalhou incansavelmente e saiu de lá muito rico, muito rico. Ele passou por muitos desafios, que nós já falamos nas aulas anteriores. Quem não assistiu ou quem quer rever, sabe o casamento das irmãs, todo o trabalho, todo tipo de engano a que ele foi colocado à prova, mas o tempo todo, o que motivava ele
de seguir além, de não simplesmente falar, olha, para mim agora chega, basta, porque ele recebeu de todos os lados surpresas que ele não esperava, até daqueles que ele mais amava, coisas que ele achou que estavam no controle dele, mas que se apresentaram de uma forma completamente diferente. E em momento nenhum ele disse, agora chega, eu vou voltar para onde eu vim, porque eu já cansei de ser enganado. O que ele fez durante todo esse tempo? Desde o momento do casamento, com a primeira esposa, trocada, aceitação, mais do que aceitação, um processo de techuvá e correção. Qual é o principal ensinamento que a gente recebe já de maneira bastante aberta de Yaakov? E nós estamos nesse constante processo de correção. Ele entendeu que o casamento, a troca das noivas, era algo que ele precisava corrigir, algo que ele precisava retificar. E ele seguiu em frente. Ele não se fez de vítima, ele não se fez de coitado. A gente não tem em nenhum dos comentários nenhuma descrição dizendo que ele fraquejou, ele seguiu em frente, apesar de tudo. E ele segue nessa sua jornada e ele entende que agora é hora de retornar para sua casa. Nesse momento, Esav, ele é o rei da terra de Edom, Edom que quer dizer vermelho. E dentro desse caminho de retorno, Yaakov não precisaria enviar mensageiros para Esaú. Esaú estava lá no canto dele, se passaram tantos anos. Por que é que ele precisava passar essa situação de cutucar a onça? A onça está lá descansando. Por que é que você tem que ir arrumar um conflito com aquele que já disse que quer te aniquilar? Mas o assunto da correção, ele está presente todo o tempo dentro do caminho de Yaakov. Vale para a gente entender o que é verdadeiramente um trabalho espiritual. O que é ser uma carruagem? Aqui nós sabemos que existe a carruagem de Hesed, representada por Abraão, falando de misericórdia, de amor incondicional, doação, o compartilhar, o desejo de receber no compartilhar. Eu quero o meu desejo é compartilhar. Segue Isaac representando uma reverência, um temor, um respeito. E para manifestar pela luz, pelo Criador, para manifestar essa reverência, é necessário uma disciplina, é necessário força. Unindo os dois, nós chegamos a um equilíbrio que representa uma beleza, que representa a perfeição. Para ser uma carruagem, para representar, o que significa ser uma carruagem? Se a gente imaginar que existem atributos divinos, atributo é
uma imagem, parte de uma imagem do nosso Criador, uma parte do nosso Criador sendo representada de forma física aqui na Terra. Nós estamos falando de algo físico. E algo que é não só físico, mas que existe dentro do meu ser e dentro da fisicidade. Como eu posso encontrar esse aspecto dentro do meu ser? Cada um desses personagens me auxiliam no caminho de eu encontrar esse atributo dentro do meu ser. E, novamente, eles representam algo físico, porque são pessoas que existiram aqui no mundo físico. É algo que não é físico, porque ele só existe na nossa consciência. Não existe uma entidade, Deus, que eu converso. Existe, porque a gente já ultrapassou, né, essa dimensão. A gente conversa com ele direto e reto. Mas não existe fisicamente uma forma que possa descrever essa imensidão. É só através da minha consciência que eu consigo fazer essa ponte. E para eu entrar dentro desse conceito, essas carruagens são exatamente essa ponte que me liga a cada um desses aspectos que se apresentam, que fazem parte do meu criador, e eu, como representante dele aqui na fisicidade, uso essa ponte para me aproximar dele. E um rabino, eu tinha nas minhas anotações, uma vez falou sobre, já que nós estamos falando sobre essas carruagens, o local do templo sagrado, o Monte Moriah, que, aliás, no YouTube é um dos vídeos que está fazendo, assim, que fez e faz muito sucesso em acesso, porque poucos, infelizmente, puderam entrar dentro do Domo da Rocha, e no canal do YouTube a gente tem a imagem que, graças a Deus, foi possível entrar dentro do Domo da Rocha, e essas imagens são apresentadas aqui no canal. Esse lugar sagrado, pensando em Abraão. Abraão falava sobre esse lugar como sendo a montanha onde ele levou Isaac para fazer o sacrifício de Isaac. Então ele descreveu aquele local sagrado como a montanha. Por sua vez, Isaac, já dentro da sua carruagem, da sua visão, ele descreve esse lugar aonde futuramente o templo sagrado vai existir de forma física, materializado, como sendo esse campo aonde o campo foi cultivado. Então, cada um relata aqui uma experiência nesse lugar. Já Yaakov representa essa carruagem Tiferet da perfeição, da verdade, da beleza. Ele esteve nesse lugar e nesse lugar ele sonhou com essa escada dos anjos que subiam e desciam, e ele vê a imagem do Criador lá no topo dessa escada. E quando ele acorda, ele descreve esse lugar, ele fala: esse lugar aqui só pode ser a casa de Deus, esse é um lugar sagrado e aqui só pode ser a casa de Deus. Quando a gente pensa nessa descrição, um falando sobre uma montanha, algo elevado, o outro falando sobre um campo, já é algo um pouco mais próximo, um campo. E depois o outro descreve a casa, o lar.
Quando a gente faz essa comparação, nós temos vendo aqui que cada um conseguiu encontrar uma proximidade, trazer cada vez mais uma proximidade desse sagrado e desse Criador. Nós também estamos dentro desse processo. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas peças desse quebra-cabeça vai trazendo para nós essa proximidade desse conceito, porque quando nós fizemos hoje a abertura, eu falei sobre o acendimento da vela, que hoje eu escolhi essa vela amarela, alaranjada ou a laranja amarelada, que está aqui misturando a energia da alegria e da iluminação. Através da iluminação e da alegria, eu possibilito a luz estar mais próxima do meu ser. E eu construo um recipiente onde ela pode permanecer e existir. Sem o recipiente, a luz vai vir se apresentar e vai passar. Alguém que alguém que possui alguma coisa material, essa pessoa não precisa guardar esse bem? A nossa casa não guarda os nossos bens? A nossa casa não delimita uma situação de segurança para que outra pessoa não pegue aquilo que é nosso? Da mesma forma, o recipiente. Só que aqui nós não estamos falando sobre bens físicos. Nós estamos falando sobre uma dimensão de iluminação, uma dimensão espiritual. E o que é esse recipiente que nós estamos construindo? É um recipiente que contém uma ligação que vai iluminar Hesed, que vai iluminar Gevurah, que vai iluminar Tiferet, mas ele vai receber a luz. Só que essa luz só vai ficar contida se eu tiver recipiente para conter. Porque se eu não tiver construído a base e o endereço para receber esse bem nessa dimensão espiritual, a luz vai embora, ou ela nem se apresenta. O que Yaakov fez todo o tempo da sua vida? Construiu um recipiente através de um processo ininterrupto de correção. Sendo assim, nada mais natural, já que ele é aquele que representa a verdade, nada mais natural que ao retornar para casa da Terra Prometida, que ele procurasse Esav. Porque se ele não procurasse Esav e ele voltasse, porque ele poderia fazer isso, eu vou voltar para a Terra Prometida, para a casa dos meus pais, e lá eu vou ficar com as minhas esposas, com os meus filhos, com todos os bens que eu consegui conquistar durante esses anos, porque ele volta muito, muito, muito rico. Muito, muito. Então talvez nós pensaríamos, gente, eu vou ir lá, voltar a falar com aquele cara que me odeia, a troco de quê? Eu vou seguir meu caminho e deixa ele lá. Ponto. Encerra o assunto. Se um dia a gente se encontrar, feito. Mas isso é ser a carruagem da verdade. Ele precisa fazer a sua correção perfeita. Porque se ele conseguir encontrar todas as correções necessárias, quanto ele conseguiu construir o recipiente?
Ele construiu o recipiente perfeito. Se ele construiu o recipiente perfeito, o que vai acontecer com ele? Ele vai receber toda a totalidade da luz. Então, o que é que os patriarcas e matriarcas fazem para nós? Em resuminho, eles ajudam cada um de nós a alcançar o melhor potencial, o maior potencial. Qual é a chance que eu tenho de encontrar o meu maior potencial perfeito? Conseguindo, escutando esses ensinamentos e aplicando na minha vida, porque eles são carruagem. Por quê? Porque eles conseguiram, no nível físico, aprimorar aquele atributo de forma perfeita. Eles foram seres perfeitos? Não. Eles caíram? Sim. Eles tiveram falhas? Sim. Eles tinham fraquezas? Sim. Mas o que eles conseguiram fazer? Superar, trabalhar, corrigir, fazer techuvá. E, a partir daí, conquistar pelo próprio mérito aquele recipiente que recebe aquela luz e segura aquela luz. E a luz fica brilhando. Por que será que a gente lembra deles? Por que será que a gente lembra dos seres iluminados? Porque a luz dos seres iluminados está brilhando eternamente. Eles conseguiram se limpar, se purificar de todas as correções. Eles atingiram um nível que eles podem estar ou não, aqui vamos pensar em conceitos, mas essa luz conquistada é uma luz que não apaga nunca. Eles estão vivos. É a frequência da luz que vibra eternamente. E assim, cada um de nós, aquela luz que a gente conseguir fazer brilhar, nós já falamos isso muitas vezes aqui, é um patrimônio que a gente está levando para outra vida. É exatamente isso. Todos os seres iluminados. Ok, agora nós estamos aqui na aula de Cabala e nós estamos falando sobre Yaakov, que se a gente pensar na árvore da vida, ele está representando, ele está na mesma linha, Sefirá Keter, a coroa, ele está exatamente na coluna central e ele representa esse equilíbrio que vai ser apresentado também por Yosef, só que Yosef mais próximo aqui da nossa fisicidade, porque ele vai ser esse funil, e nós vamos daqui a pouco começar a falar sobre ele. Mas Yaakov não podia perder a oportunidade de fazer aquilo que era necessário ser feito com essa relação desse irmão gêmeo que estava lá quieto, mas ele mostra para nós que nada é por acaso. E a sua força, que força, porque o próprio Zohar fala para nós que ele enviou anjos, ele envia anjos na sua frente. Que nível esse ser já tinha alcançado para poder comandar anjos, para que eles o representassem dentro dessa relação de tanto ódio. E a energia que nós vamos encontrar nessa semana é a energia de conseguir trazer a paz para as nossas relações de ódio, para as situações de conflito. Hoje era para ser uma aula que daria para ser uma vigília. Eu gostaria de poder reproduzir aqui absolutamente todas as palavras que eu preparei nas minhas anotações para que elas fossem verbalizadas, mas sempre antes de começar o encontro eu penso que as melhores palavras sejam ditas, uma vez que
é a energia de vocês que vai canalizar e vai fazer esse imã de puxar o que é necessário. Semana auspiciosa, porque aquele que prometeu, que jurou vingança de morte a Yaakov, a gente já sabe o final da história, vai abraçar Yaakov, vai beijar Yaakov, e no fim da história nós vamos ver que a paz vai acontecer. O próprio Esaú vai convidar Yaakov para morar com ele no seu reino de Edom, vai dizer para ele, olha, fica aqui, aqui você vai ter paz, aqui eu sou rei, seja rei aqui comigo. Como é que essa situação se inverteu? Agora, uma coisa que eu acho bacana da gente estar trazendo aqui e levando para nós. Já que a gente nasce com a má inclinação, a partir do momento que a gente sai do útero, a má inclinação já faz parte de nós. Como é que a gente pode ir construindo esse recipiente? Que eu falei para vocês que para se preparar nós precisamos construir. Uma forma de construir o recipiente é seguir os preceitos, é fazer o estudo da Torá. Esses nossos encontros são um fundamento mais que importante, porque pela própria abertura, não estou nem dizendo pelas palavras, mas pela própria vontade da pessoa participar, estar presente de um estudo espiritual, como a Cabala de amplitude, para sair da mente robótica, automaticamente ela está criando a boa inclinação dentro dela, porque não é algo de um conhecimento que vem impregnado de má inclinação, porque muitas vezes, infelizmente, a gente recebe dogmas, a gente recebe situações que a gente tem que seguir, que nem gado, sem pensar. Não quer dizer que a gente não vá fazer exatamente a mesma ação do dogma ou do preceito. A gente vai fazer, só que a gente vai fazer fazendo conexão. A gente não está seguindo o gado. A partir desse momento, eu estou criando a boa inclinação dentro do meu coração, porque eu não estou alimentando esse lado negativo. Então, isso acho que é um ponto importante para a gente colocar aqui. O trabalho o trabalho que a gente faz todo final de ano, da preparação energética, é exatamente você preparar o campo para puxar exatamente a luz que você quer. Não é algo que vai acontecer aleatório. Você já está construindo um recipiente. E se você não prepara, aleatoriamente as coisas acontecem fora do seu controle. Quando você prepara o recipiente, você está aqui, na aula de Cabala, construindo uma árvore da vida dentro de você. Porque você já está dizendo aqui, olha, eu quero a manifestação de Hesed, de Gevurah, de Tiferet. Eu quero. Então, eu já estou aqui criando esse recipiente. No trabalho de harmonização do potencial energético no final do ano, o que eu estou colocando aqui? Uma estratégia em que eu faço o meu planejamento do que eu quero manifestar em cada uma das áreas. Eu parei de pensar em coisas durante um período para eu colocar o meu foco intenso naquilo que é necessário existir.
Então, eu estou construindo um recipiente para as bênçãos que eu quero receber no próximo ano. Se eu nem construir esse recipiente, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que cada coisa se apresente do jeito que quiser. Tá bom para mim, ponto. Mas quando eu construo o recipiente, o que eu estou dizendo? Que mensagem eu estou passando? Eu quero fazer a conexão com isso, com aquilo, frito, cozido. Eu estou manifestando. Isso faz toda a diferença. A gente precisa se preparar para receber a bênção. Porque se a gente não constrói o recipiente, a bênção passa por nós, absolutamente desapercebido. O nosso patriarca Yaakov, ele vai estar presente, muito presente durante essa semana, e cada vez que a gente conseguir fazer restrição, estar no equilíbrio, lembrar, pensar, convidar a presença. E quando a gente convida a presença e ele se apresenta, nós vamos conseguir resgatar a nossa cabeça, e cada vez mais que a gente possa resgatar mais a nossa cabeça, para que a gente possa, cada um de nós, chegar mais próximo da verdade, construindo esse recipiente a cada encontro, a cada momento. Vamos lembrar também que nós estamos no advento, momento que a gente precisa construir construir o recipiente, essa preparação, a preparação para o Natal, é exatamente isso, é preparar o nosso ser, construir um ser que vai ser digno de receber o renascer da luz dentro de cada um de nós. Esse ano nós vamos ter tudo junto, o Natal, Hanukkah, a festa das luzes, essa nossa iluminação. Esse mês de Kislev, nós vamos estar na lua cheia. Acho que na Shabbat, nós vamos estar juntos ao vivo nessa próxima Shabbat. Conto com a presença de vocês. E os conflitos, que a gente possa resolver a cada ano mais conflitos, não somente os nossos conflitos internos, mas principalmente os conflitos com o outro, sem nos achar donos da verdade ou donos do mundo, que a gente possa encontrar esses novos caminhos nessa jornada, caminhos que levam para a paz da unidade. E é isso então. Obrigada pela presença de vocês, que essa palavra Shalom, carregada de equilíbrio, possa ser manifestada cada vez mais.